Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista especial com o professor do Departamento de Economia da UFSM, Ricardo Rondinel, sobre as mudanças na economia mundial e seus reflexos no mundo do trabalho. Uma reportagem sobre o andamento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da Câmara de Vereadores, que investiga as possíveis irregularidades que podem ter contribuído para a tragédia na Boate Kiss. O quadro Questões Jurídicas, com o professor do Departamento do Direito e primeiro secretário da SEDUFSM, Jerônimo Siqueira Tibuchi. Além das notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Na semana em que se comemora o Dia do Trabalhador, o De Docente preparou uma entrevista especial com o professor do Departamento de Economia aqui da UFSM, Ricardo Rondinel, sobre as mudanças na economia global e os seus reflexos no trabalho e na vida do trabalhador. Confira! Na última quarta-feira, 1º de maio, foi lembrado o Dia Internacional do Trabalhador. A data foi marcada por protestos em escala mundial, especialmente na Europa, continente que enfrenta grave crise econômica. Conforme os dados da Organização Internacional do Trabalho, o continente europeu possui atualmente mais de 26 milhões de desempregados, com uma taxa de desemprego na casa dos 12%. Apenas nos últimos 6 meses, mais de 1 milhão de postos de trabalho foram perdidos. Por outro lado, no Brasil, o discurso oficial do governo é de que estamos no momento do quase pleno emprego, com um índice bastante baixo de trabalhadores desempregados. No mês de março, a taxa de desemprego brasileira foi de 5,7%. Para falar um pouco sobre essas questões, o De Docente traz hoje o professor da área de Economia Internacional, do Departamento de Ciências Econômicas da UFSM, Ricardo Rondinel. Professor Rondinel, seja bem-vindo. Inicialmente, gostaríamos de perguntar quais as causas desse alto índice de desemprego na Europa e que políticas poderiam ser desenvolvidas para evitar esse crescimento do desemprego na Europa. Bom, a Europa passa por uma crise econômica e financeira que se arrasta de anos. É uma crise que pode ser diagnosticada como uma crise de excesso de acumulação, e quando uma crise de excesso de acumulação, a economia ela reduz o nível de produção e, consequentemente, o nível de emprego ele vai cair. Isso tem reflexos na economia mundial, na medida em que os Estados Unidos, a Europa e o Japão são o principal centro de consumo do mundo. E isso tem reflexos nos países menores, não do ponto de vista físico, de tamanho. O Brasil é um país relativamente grande em termos de área física, mas em termos de participação na economia mundial. Na medida em que o Brasil tem comércio com esses países, então o país é afetado. Eu acredito que a crise na Europa ainda e o desemprego ele vai durar ainda alguns anos. Isso passa por um processo de sucateamento de estrutura industrial, e acredito que a superação da crise ela vai vir no momento em que se gerem novos investimentos, que gerem um novo ciclo de expansão lá na Europa. Certo, professor. E enquanto isso, aqui no Brasil, há um discurso oficial, do governo de que nós estamos numa situação de relativa tranquilidade, de quase pleno emprego, o índice aí de 5,7% de desemprego no mês de março. Entretanto, o senhor acredita que essa crise na Europa, que já de certa forma afeta o Brasil, ela pode trazer alguma consequência na questão do emprego no Brasil?
Bom, a crise ela está afetando o país, né? Na medida em que a China, que é o principal país que demanda hoje no mundo, já está desacelerando, está diminuindo o seu ritmo de crescimento. Ela estava crescendo nos últimos 20 anos 10%, agora passou a crescer 7%. E isso significa menor demanda. A isso se soma então o menor crescimento da Europa e o menor crescimento dos Estados Unidos. Isso afeta pelo lado financeiro. Nós temos um problema de câmbio no Brasil, que o câmbio está muito apreciado. E câmbio apreciado significa que os produtos que o Brasil produz, o Brasil não consegue exportar manufaturas para o mundo. Então, o que o Brasil exporta? Exporta apenas matérias-primas. Na parte de mineração, minério de ferro, aço. Na parte da agricultura, principalmente soja, todo o complexo soja, grãos, né? Então, a economia depende muito disso e a manufatura não cresce. Algumas políticas foram acionadas pelo governo desde 2013 e 2004 e uma delas é o acionamento de gastos do governo em construção civil, né? Programa Minha Casa Minha Vida, construção de obras de infraestrutura, obras da Copa, tudo isso está fazendo a construção civil crescer. Mas, e relativamente tem dado certo, porque a taxa de desemprego ela é razoável, né? Comparada com aquilo que era no início dos anos 2000, se reduziu significativamente. Houve alguma recuperação no nível de salários, mas a questão no Brasil, a grande questão é a grande concentração de renda que existe. Diminuiu um pouco, essa concentração de renda com políticas sociais e tudo, mas ainda a questão é o baixo nível que existe nos salários em geral no país. E esses salários, embora hoje exista uma queixa muito grande por parte das empresas de que não conseguem pagar e não sei o quê, esses salários ainda são muito pequenos quando comparados com aqueles que existiam nos anos 50, nos anos 60. Professor, em relação a esse tema mesmo, a questão da taxa de desemprego, né, que segundo o governo é baixa aqui no Brasil, 5,7% no mês de março. Entretanto, existem estudiosos que afirmam que não basta pensar que o índice é baixo, mas sim também refletir sobre a qualidade dos empregos gerados. Então, como é que o senhor avalia essa relação, né? Se os empregos gerados no Brasil, eles realmente são no setor que garante qualidade desse emprego? Hoje, a maior parte dos empregos do país está no comércio, nos serviços e, nos últimos anos, construção civil. Construção civil é um ramo que demanda mão de obra pouco qualificada. Não é? Comércio também, mão de obra pouco qualificada. Então, enquanto não se consiga reverter a questão macroeconômica da taxa de câmbio no país e não se invista no desenvolvimento, em inovação, em novos ramos de produção que incorporem mais tecnologia, não se vai conseguir sair desse ciclo que nós tivemos nos últimos, vamos dizer, 15 anos, né? de deixar de ser um país que exportava manufaturas e o país voltou a ter um perfil mais primário exportador, não é? Exportador de produtos agrícolas e produtos que vêm da extração, da mineração. Quando o núcleo central deveria ser a indústria. Os países que se desenvolveram e cresceram no mundo investiram nisso, né? Em ciência, em tecnologia, em inovação. Mas para isso o país tem que ter condições de competitividade e isso passa pelo equacionamento também da questão cambial. Professor Rondinel, para finalizar então essa entrevista, o senhor de certa forma já tocou um pouco na questão sobre os salários, né, dos trabalhadores, mas caberia ainda um questionamento no último período, né, como é que está a questão salarial do trabalhador brasileiro? Se tem falado aí no aumento da inflação, como é que está a questão do salário? O trabalhador tem ganho da inflação, tem empatado ou tem perdido? Bom, vamos falar assim de 2003, 2004 para cá. Eu diria assim que houve uma recuperação dos salários, do ponto de vista real. Até porque a economia a taxa de desemprego caiu, a economia tem crescido um pouco, mas tem crescido, né? Ao menos mais que os países como Estados Unidos e Europa.
Mas ainda o patamar salarial ele é muito baixo. Né? Se se comparar os níveis de salários que se tem hoje, 2013, com aqueles que existiam nos anos 50 e nos anos 60, a diferença é de mais de 100%. Né? Então, aparentemente, assim, se compara hoje, se se comparar, por exemplo, o valor do salário mínimo hoje e aquele que existia no início do Plano Real, 94, 95, sem dúvida que houve uma recuperação muito significativa. Só que aquele patamar de salários que existia lá em 95, metade da década dos anos 90, era um patamar extremamente baixo. Né? Então, não tem parâmetro de comparação. Acredito sim que para que continue melhorando o salário no país, a economia tenha que continuar crescendo. Não é, falasse também da inflação, não é contraindo demanda, não é fazendo a recessão da economia que você vai conseguir recuperar o poder dos salários. Pelo contrário, é produzindo mais, investindo em inovação, investindo em tecnologia, fazendo a economia crescer, é que você vai conseguir melhorar o patamar de salários e, consequentemente, os lucros também no país. Só para não perder o gancho, professor Rondinel, e o salário do professor universitário federal? Como é que está? Ele está defasado? Ele tem perdido para a inflação? Como é que está essa situação? Bom, em relação aos professores, a realidade salarial ela muda em função do cargo que tem cada professor. Aí nós estamos referindo ao professor auxiliar, professor assistente, professor adjunto, professor associado, professor titular. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, se o professor é ativo ou é aposentado. Né? Porque os professores aposentados eles têm uma realidade um pouquinho diferente em função do que, em relação aos professores universitários especificamente, o que houve nos últimos anos, nos últimos 10 anos, foi uma desestruturação total da carreira docente. E isso no intuito de cada vez diminuir o gasto com a folha de pagamento. E nesse contexto, os mais afetados foram os professores aposentados. Né? Tem professores que foram beneficiados com isso, que são os professores que têm doutorado e são hoje associados. Mas isso a esse nível, somente tem acesso os professores que estão trabalhando atualmente. Mas a quem já se aposentou não tem acesso a isso. Né? E não é só isso. O que houve foi uma desestruturação tão grande da carreira que para recuperar isso vai precisar realmente muita batalha e muita luta, porque o governo ele impôs um plano de carreira num contexto no qual, pela Constituição do país, deveria existir um sindicato dentro de cada categoria. E no caso dos docentes das instituições federais de ensino superior, seria o ANES. Mas apareceu aí uma outra entidade, né, que é o PROIFES, que foi a entidade que negociou com o governo e praticamente traindo os professores e assinou um acordo à revelia da base dos professores. Nós estamos agora sofrendo, então, as consequências disso. Para o professor federal, universitário, não há muito o que comemorar, né? Não, eu acho que não. Principalmente pela questão da carreira. Obrigado, então. Conversamos com o professor Ricardo Rondinel, do Departamento de Ciências Econômicas da UFSM, aqui no D-Docente. Na última terça-feira, dia 30, a CPI da Câmara de Vereadores, que investiga o incêndio na Boate Kiss, teve mais uma oitiva. Nós, do D-Docente, conversamos com a presidente da CPI, a vereadora Maria de Lourdes, e também com o líder da oposição, o vereador Werner Hempel, para saber a avaliação de ambos sobre o andamento do processo. Passados 3 meses do incêndio na Boate Kiss, os olhares voltam-se para a Câmara de Vereadores, onde existe uma comissão parlamentar de inquérito que está investigando as responsabilidades sobre a tragédia. Na última terça-feira, dia 30, mais uma oitiva foi realizada. No plenário estavam presentes membros da Associação dos Familiares das Vítimas e de Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, que, através do advogado Jonas Steca, fizeram uma solicitação impactante aos vereadores. Solicitaram que sejam convocados a depor os 2 sócios da boate, Elisandro Spor e Mauro Hoffmann, e o prefeito de Santa Maria, César Schirmer.
Já na reunião do dia 24 de abril, a relatora da CPI, vereadora Sandra Rebelato, solicitou o adiamento das oitivas no mês de maio para que ela pudesse se dedicar ao relatório. O pedido, ao que tudo indica, não deverá ser acatado, mas o fato de a proposta ter sido apresentada foi suficiente para gerar desconforto entre a base do governo e a oposição. Para saber qual é a avaliação do andamento da CPI até o momento, a equipe do Dedocente conversou com a presidente da comissão, vereadora Maria de Lourdes Castro, e com o líder da oposição, vereador Werner Hempel. Os membros da CPI têm se comportado de uma forma absolutamente formal na condução dos trabalhos, como se sentissem incomodados em estar na posição que estão. E afirmo isso porque nós observamos que as perguntas, elas são sempre as mesmas. Nome, função, há quanto tempo está na prefeitura, há quanto tempo está na função atual, e depois disso, e perguntando se tem alguma coisa ou não a declarar sobre a CPI, diz assim: eu estou satisfeito, estou satisfeito, estou satisfeito. Então eu penso que, diante desse ponto de vista, deveria haver um esforço maior dos membros da CPI em realmente tentar esclarecer os fatos. Eu diria mais, eu diria que com o que nós vimos hoje, né, dia 24, nós temos a impressão que os membros da CPI, notadamente a relatora, né, que quer não fazer mais oitivas em maio, que quer fazer o seu relatório agora, para de repente fazer novas oitivas em junho, está a fim de encerrar os seus trabalhos, já fazer seu relato final. Expressaram hoje ali na mesa que estão satisfeitos com o que já viram. Nós, pelo contrário, não estamos satisfeitos. Nós queremos ir mais longe, temos mais questões a esclarecer. Eu imagino assim, ó, que se fosse algo construtivo, como eu penso, como a vereadora Sandra pensa, como o vereador Tavores pensam, seria no sentido assim, ó, não só de investigação, de ir atrás de fatos e implicações que culminaram com essa tragédia, mas também no sentido de apontar o que pode melhorar nesta dinâmica de trabalho dentro do poder público municipal. Porque nós sabemos assim, ó, que nós temos uma prefeitura que lamentavelmente, e eu sei que isso é uma vontade do prefeito, mas lamentavelmente isso não ocorreu ainda, que é a falta de informatização, é a falta de comunicação. Quer dizer, nós tem situações na prefeitura que é na época da pedra, né? Enquanto lá em Chapecó nós bradamos assim que é um modelo, é um exemplo, há 20 anos atrás Chapecó tem tudo informatizado e nós infelizmente não temos. Então eu creio que eu gostaria muito que essa CPI pudesse trabalhar nesse sentido também. Nós, 3 vereadores, temos buscado isso, né? Observar melhor, ouvir a demanda de cada fiscal para estarmos apontando isso. A vereadora Sandra, na confecção do seu relatório, ela tem muito presente isso, assim, que nós temos que ser, além de investigação, nós temos que ser propositivos, né? Aqui nós estamos discutindo as questões políticas que envolvem essas questões todas. Nós somos uma casa política, né? Aqui não é nem sequer apenas uma questão judicial, uma questão de direito, né? Aqui tem as questões políticas que envolvem toda essa tragédia, que possam ter contribuído para a tragédia, e nós temos que fazer esse levantamento, esse é o nosso papel. E na medida que a gente não possa, isso vai frustrar a sociedade, vai frustrar a associação dos pais das vítimas e vai frustrar os vereadores que querem ver um trabalho bem feito. Mas eu me sinto preocupada com o que a população entende que uma CPI faz. A CPI não vai dizer o culpado é o fulano, fulano, fulano. Isso não é competência de uma CPI parlamentar, né? Então, e eu observo que às vezes tem pessoas, não vou dizer de má fé, ou de ideologia, sei lá, que parece que querem levar a população a acreditar nisso. Que a CPI aponta culpados, mas como? Como que uma CPI parlamentar aponta? Isso é justiça, isso é polícia.
Não é inquérito, não é legislador. Dando sequência à edição anterior, o professor do Departamento do Direito e primeiro secretário da SEDUFSM, Jerônimo Tibuchi, seguirá abordando a temática da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos, a FUNPRESP. Confira. Na continuidade da nossa discussão sobre a temática do regime de previdência complementar, tem algumas observações que são importantes que nós possamos fazer aqui. O importante salientar é que todo servidor público, se nós continuássemos com o regime anterior de aposentadoria, uma média de, digamos, 80% dos melhores últimos salários, todo servidor público também poderia fazer por conta uma aposentadoria privada. Só que agora, aqueles que ingressarem depois do final de fevereiro de 2013 vão obrigatoriamente aderir a uma previdência privada se quiserem complementar o salário acima do teto do INSS, R$ 3.916. Então vejam, é um ponto muito específico, é uma escolha, né, e que modifica completamente a estrutura de aposentadoria do servidor público federal. Como é que se calcula esses benefícios programados? Como é que é feito esse cálculo? O plano está estruturado na modalidade de contribuição definida, isso se chama CD, modalidade de contribuição definida. O valor do benefício programado ele é calculado com o montante do saldo de conta acumulado pelo participante. Então esses 8% contribuídos 8% contribuídos a cada mês, né, isso é calculado de acordo com o número de anos que o contribuinte faz, como é feito qualquer regime de previdência privada. Como vão ser essas contribuições para o plano de benefícios? As contribuições, né, incidirão sobre a parcela da remuneração que exceder ao limite. Que limite? Ao teto do INSS. E são feitas da seguinte forma. Tá? Uma contribuição normal, que é contribuições mensais definidas anualmente pelo participante. Uma contribuição facultativa, que são contribuições eventuais realizadas pelo participante em qualquer momento, sem contrapartida do patrocinador. Então, se você quiser contribuir a mais do que a contribuição normal, você pode contribuir e essas contribuições serão contabilizadas, assim como você faz em qualquer regime de previdência privada. Quais as características dessa estrutura organizacional dessa entidade que controla? Isso também é muito importante a gente salientar aqui. Como funciona o controle dessa entidade? São entidades fechadas da previdência complementar. São criadas na forma de fundação, da natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado, convém salientar aqui. Por isso que eu falo em regime privado, tem personalidade jurídica de direito privado. Sem fins lucrativos, mas você pode pensar, e algum pensamento crítico possa surgir, sem fins lucrativos, mas esse dinheiro circula. A remuneração dos servidores dessa fundação, enfim, esse dinheiro circula e se espera obter os maiores rendimentos em relação a esse dinheiro. Ou seja, é sem fins lucrativos, mas se espera obter um maior rendimento em relação a esse dinheiro. Vai ser organizado pela Lei Complementar número 108 e 109 de 2001, além da lei específica que institui o regime. Tem autonomia administrativa, financeira e organizacional, ou seja, esses fundos possuem autonomia, né, para suas finanças, para a sua organização e a gestão, né, e condução das suas atividades. Vão contratar seus empregados de concurso público, ou seja, é uma fundação de direito privado, então não são funcionários públicos de carreira, na realidade são empregados públicos, não possuem cargo, né, possuem emprego público. Tem uma diferença porque eles serão regidos pela CLT, né, ou seja, não são servidores estatutários, são servidores regidos pela CLT, não possuem cargo público, possuem emprego público. É feito concurso? Sim, é feito concurso para a seleção desses servidores. E, obviamente, como está vinculado à administração, à nova forma de gerencialismo da administração, eles têm que respeitar todos os princípios da administração pública. Mas o governo salienta, e aí é importante nós observarmos isso, especialmente eficiência e economicidade. Mas existem outros princípios da administração pública muito importantes, como a busca pelo interesse público, né, como buscar o interesse público significa impessoalidade.
Então nós temos outros princípios que também são importantes e interessantes, salientar que o governo destaca eficiência e economicidade. Mas nós temos outros tantos princípios que devem ser também respeitados em um fundo como esse. Agora, vamos ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Estamos vivendo em plena Feira do Livro de Santa Maria, que está na sua 40ª edição. Uma história construída por alunos e professores a partir da década de 70, sentindo a necessidade de que os livros, que naquele período da ditadura militar tinham dificuldade em ser colocados à disposição dos alunos, deviam ser buscados em Porto Alegre, em outras editoras do centro do país e trazidos para uma feira em praça pública. E esta feira, nascida com os estudantes, com os professores do curso de Comunicação Social, perdura até hoje com outras formas, com outros atores, com outros autores, com outras dinâmicas. Mas também não esquecer que essa semana é a semana comemorativa ao Dia do Trabalho, ao Dia do Trabalhador, em que o mundo todo realiza esta solenidade de programação, não apenas para homenagear o trabalho em si, este produto, esta tarefa, este compromisso que todas as pessoas têm ou que deveriam ter a partir de que houvesse realmente o trabalho, o emprego, o ganha-pão para todos, mas nós sabemos que vivemos uma perplexidade de um mundo em que se precarizam essas relações do trabalho, inclusive o mercado de trabalho, com essas novas vivências, com essas novas alternativas. Mas a data, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, especialmente o trabalhador, seja ele o que tem um bom trabalho ou aquele que está em dificuldades, que está em situação de desemprego, seja considerado trabalhador. Porque se o trabalho dignifica o homem, ele deve dignificar também aqueles que têm dificuldade momentânea e não estão trabalhando. Aos que trabalham, aos que querem trabalhar, aos que produzem, aos que fazem realmente o progresso deste país, nós temos que estar presentes com a nossa solidariedade. De docente. Até a próxima, decente. O De Docente de hoje termina aqui, mas ele seguirá disponível para o acesso no site da TV Santa Maria e no da Sedufism. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufism. Fique agora com uma pequena homenagem da Sedufism para os trabalhadores e para todas as trabalhadoras. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente. Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel, você perguntará, por que cantamos? Cantamos porque o grito só não basta, e já não basta o pranto nem a raiva. Cantamos porque cremos nessa gente e porque venceremos a derrota. Todas las voces, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz.